Olá, meus queridos alunos do nono ano. Agosto chegou e, infelizmente, ainda não retornamos à sala de aula como estávamos esperançosos, né? Mas aí continuamos esperançosos que ainda em agosto possamos retornar, caso as autoridades nos permitam. Gente, mas enquanto o retorno não se inicia, nós não podemos parar, né? E vamos avançar para o nosso terceiro período ou terceiro bimestre, certo? Gente, só para lembrar algumas coisas para vocês básicas, tá? Que nada mudou, as aulas continuam no mesmo formato. A única coisa que ficou acordado com a coordenação e agora terá uma mudança. Será que no último slide meu, que eu deixava um exercício para vocês fazerem no caderno, basicamente agora eu não estarei pedindo, porque geralmente uma semana é videoaula, na outra semana é apostila. E lembrando aos senhores que semana passada eu já deixei uma apostila na coordenação, né? Eu acho que muitos de vocês já foram lá pegar, eu acho que todos, não sei. Mas se não foram, corram lá, peguem, tá? Só lembrando a vocês que essa videoaula ela está totalmente atrelada a essa apostila que foi entregue na semana passada, certo? E aí, o que vai acontecer? Para vocês poderem responder o exercício da próxima semana que virá, vocês terão que estar recorrendo à apostila que eu mandei para a coordenação, bem como a essa videoaula, que as perguntas vão ser referentes aos dois assuntos, tá? Já na próxima semana a gente já inicia o capítulo da Segunda Guerra Mundial, né? Que esse também é a Segunda Guerra Mundial, mas aqui a gente vai falar da introdução, né? E já entramos para os assuntos que estão contidos no livro, mas por hora não tem livro, certo? Então vocês têm que estar muito atento à apostila e videoaula, certo? Então vamos lá, galera do Centro Educacional Edificar, disciplina História, professor Daniel Gama, esse rapaz ou esse senhor aqui quem vos fala. A série é do meu querido nono ano, meus queridos alunos aí que estão já na hora de fazer o TCC, né? Se irão fazer, a gente já vai discutir sobre isso, mas eu estou crente que vocês estão já pesquisando, que vocês já estão produzindo e na certeza que tudo logo irá passar para nós voltarmos a nos encontrar. O assunto, introdução à Segunda Guerra Mundial. Então, já falei isso um pouco para vocês, porque que eu pedi essa introdução. Para justamente acrescentar alguns detalhes que o livro, por exemplo, não estava trazendo ali, certo? Então, essa nossa aula vai ser um pouquinho mais curta, como as que costumam, em média, mas já é para a gente poder estar conversando com a apostila que foi primeiro, semana que passou, certo? Então, principais acontecimentos que culminaram com a Segunda Guerra Mundial. Gente, presta atenção nos tópicos aí. A ascensão dos regimes totalitários, como nazismo e fascismo, né? Nós já estamos falando aí de nazismo e fascismo, acho que desde a primeira avaliação, vira e mexe, Hitler, Mussolini. Nós tivemos também na Espanha, né, a ditadura, nós tivemos a de Salazar em Portugal, várias ditaduras foram surgindo nesse período dos governos autoritários. Então, essa ascensão dos regimes totalitários, né, são um dos principais acontecimentos que culminam com essa Segunda Guerra Mundial, a criação de um sentimento de revanchismo da população alemã, a formação do eixo Alemanha, Itália e Japão e os projetos expansionistas. Então, nós vamos começar a explicar um a um esses tópicos, certo? Então, assim, a ascensão de regimes totalitários é aquilo, gente, é quando o nazismo e o fascismo, de fato, eles vão se unir, né? Porque, voltando a lembrar as aulas que se passaram, primeiro, o Hitler meio que aprendeu com Mussolini, porque o Mussolini foi o primeiro a ditar, né? A perseguir seus opositores. Só que depois o Hitler vem e aperfeiçoa, né, o totalitarismo, já na Alemanha. Mas por que esse totalitarismo ele se acirra na Alemanha? Por quê?
Volta de novo aos assuntos que nós já falamos. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi humilhada, ela foi obrigada a arcar sozinha com os custos da guerra. Então, o que aconteceu? E ela perdeu também bastante territórios. E também ficou conhecido como a única culpada da Primeira Grande Guerra Mundial. Né? Então, ela teve que assinar o Tratado de Versalhes, devolvendo algumas terras, perdeu outras terras. Então, o que aconteceu? Quando o país, de certa forma, está tendo algumas perdas nesse sentido, e o nacionalismo está muito exacerbado, ou seja, ele está muito aflorado, é nesse momento que surge discurso populista, como o de Hitler e Mussolini, pessoas que dizem que não gostam de negro, que não gostam de índio, que não gostam de mulher, e assim sucessivamente, esses discursos eles se afloram, né? E, de certa forma, como a população está ali ou passando em crise, se fortalece muito em contexto de crise, mas também se fortalecem em contextos de guerra, né? Em período de guerras. Então, no caso da Alemanha foi isso, foi no contexto da guerra, porque a própria Alemanha, diferente da Itália, que teve uma crise profunda, a Alemanha passou sim por uma crise, mas a Alemanha se recuperou, ela arcou com todos os custos da guerra, mas ela não gostou de ficar taxada, né? Ela se sentiu injustiçada perante os outros que não arcaram também com os custos da guerra. Então, é nesse contexto também, devido ao projeto expansionista, que é o último tópico, que vocês podem estar vendo aí, é que se forma o eixo que vai ser o eixo torturador, o eixo totalitário, que é Alemanha, Itália e Japão. Tá? Eles vão formar a primeira aliança deles também nesse contexto. A outra aliança que logo vai acontecer, que é a formação da França, Inglaterra e demais países, vão se formar depois, certo? E a gente vai estar falando isso nas próximas aulas. E aí, os inimigos a serem combatidos pelos nazistas, que são dos governos totalitários, o que mais se destacou, porque a Itália estava em crise, né? Então, depois o Hitler ele passa a ter um respeito internacional, que as pessoas começaram, de certa forma, nem ligar para as atrocidades que eles estavam fazendo. Então, quem foram os principais perseguidos por Hitler? Judeus, negros, gays e comunistas. Coisa que nós já falamos aqui, né? Eu só estou voltando, que é para justamente para vocês estarem se ressituando, né? Se reorganizando e se revendo nas aulas de novo, para poder entrar no clima já da terceira avaliação. A guerra ela é dividida em duas fases que mais se destacam. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial, ela é marcada pelo Pacto Germano-Soviético. O que foi esse Pacto Germano-Soviético, gente? Esse Pacto Germano-Soviético foi um pacto de não enfrentamento entre os nazistas e os soviéticos também, tá? Estamos falando aí também da União Soviética. Olha esse bolo aí como está se embolando as coisas. Todos regimes totalitários. Porque os soviéticos, por exemplo, assim, na época do Stalingrado, do Stalin, né, vão ser regimes também totalitários. Mas depois nós vamos chegar lá. Então, eles fazem um acordo, né, de não enfrentamento entre eles, o que favorece a invasão da Polônia, que era um país menor, com um exército menor, dos nazistas. Né? Então, essa primeira fase também é marcada pela invasão da Polônia. Também, em resposta à invasão da Polônia, forma-se também nesse contexto da primeira fase da guerra, a declaração de guerra do Reino Unido e da França. Olha aí, até interessante, né? França e Inglaterra, principalmente no século XVIII, eram praticamente inimigas, né? Inclusive na independência dos Estados Unidos, os franceses ajudam, né, os Estados Unidos a tornarem-se independentes, mas agora começam a se unir para derrubar
o Hitler, tá? Também as ocupações japonesas, ou seja, lá pela Ásia, o Japão também já começava a dominar umas áreas. Então, o que acontece? Quando você pega esse eixo Japão, Itália e Alemanha, você vai ver que havia uma ideia de um projeto de dominação dessas três nações, tá? E aí os povos vão começar a se espantar e vão começar a se reorganizar, tá? Vão começar a dizer, opa, pera lá, não pode ser assim, cada um no seu quadrado. Mas aí também, já no finalzinho, que vai marcar a transição, também acontece o rompimento do pacto de não agressão. Ou seja, os nazistas já estavam assim tão aguçados com o sentimento de querer expandir seu território, né, que eles esqueceram até que tinha um acordo já firmado com os soviéticos e invadem, né, a União Soviética. E aí a quebra do rompimento desse pacto marca também o período de transição para o segundo período. Aqui nós temos uma imagem da invasão da Polônia, né, a imagem aí do Hitler, quando invadiu a Polônia. E como eu falei para vocês, logo dias depois, após essa invasão que ele fez à Polônia, Reino Unido e França já começam a formar a Tríplice, que também vai lutar contra o nazismo, o nazifascismo, tá? E também nós temos o conflito aqui, o conflito que marca a invasão dos alemães ao território comunista, né? Então, que também vai culminar com a quebra do pacto que havia entre eles, né? Do pacto de não agressão a nenhum ao outro. A segunda fase da Guerra Mundial. Então, essa segunda fase da Guerra Mundial, ela é marcada pela união de inimigos contra um inimigo maior. Vamos lá que eu vou tentar mostrar para vocês aqui quem era inimigo de quem. Historicamente, França e Inglaterra eram inimigos, né? Isso já vem basicamente ali desde a época que os dois ainda eram reinos bárbaros, né? Os anglo-saxões, que eram os ingleses, e os francos, né? Que viviam ali à margem do Império Romano, mas eles já não se cheiravam bem desde lá. Depois que eles invadem o território do Império Romano, que o Império Romano se desfaz, eles vão ali tentar, de alguma forma, se estabelecer aonde está tanto a França quanto a Inglaterra, e também, vira e mexe, eles tinham um conflito entre eles, certo? Só que aí nós temos também a Rússia, né? Que, na verdade, era líder da União Soviética, né? Que, na verdade, desde a Primeira Guerra Mundial já difundia as ideias do comunismo, né? Que basicamente esse comunismo ele viria a ser inimigo tanto da Inglaterra quanto da França, porque já estavam no processo de industrialização, né? O capitalismo bem avançado, então também vão se unir em prol de derrotar Hitler e Mussolini. Tá? Então também nessa segunda fase marca a adesão tanto dos Estados Unidos para formar essa tríplice aliança e da União Soviética, né? Ambos depois vão, após o término da Segunda Guerra Mundial, vão virar inimigos no período que a gente vai falar de Guerra Fria, né? Então só para vocês já irem se encontrando aí. Eu espero que vocês estejam gostando da aula, galera. Tá? Aí eu vou avançar um pouquinho aqui para a gente ver o que é que tem ainda aqui. Então nós temos aqui, para finalizar, a Batalha do Stalingrado, né? De toda a Segunda Guerra Mundial, a Batalha do Stalingrado foi uma das batalhas mais sangrentas que aconteceu nessa Segunda Guerra Mundial. No mais, assim, muitos desses assuntos eles ainda vão surgir na discussão dessa Segunda Guerra Mundial. Esse aqui é apenas um apanhado para vocês poderem entender como essas alianças vão se formando. Na próxima aula, vocês vão ter uma noção mais completa de como
essa guerra exaltou os reais motivos. Sendo assim, galera, eu agradeço e até a nossa próxima aula. Não esqueçam de fazer as atividades, tá? Não esqueçam de estarem já, se já quiserem já ir respondendo as atividades do livro, porque no momento em que nós nos encontrarmos, podem ter certeza que os livros serão cobrados, tá bom? No mais, eu agradeço. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abração, galera, e até a próxima.